Pessoal, vamos falar sobre as fases da licitação. Da administração, tô ficando doido. Basicamente é o seguinte: as fases elas são separadas em duas: a fase interna e a fase externa, ok? A fase interna ela é a que antecede a publicação do edital, ok? Então a fase externa ela nasce então aí na publicação da síntese do edital. Então eu não preciso publicar o edital na íntegra, até porque ele é muito caro, a publicação dele no Diário Oficial da União, ok? Então a comunidade, com a publicação da síntese do edital, a comunidade e os licitantes interessados tomam conhecimento do procedimento de escolha de futuro contratado por parte da administração pública. Esse entendimento é reforçado pela leitura do artigo 38. O que acontece? Novamente, licitação, ela antecede o que? A contratação. Então aqui está a contratação com o fornecedor, e a licitação é o procedimento que serve para ocorrer o que? A escolha de quem? Do fornecedor para ser contratado. Ele vai ser contratado para prestar serviço ou para entrega de bem, ok? Por exemplo. Então a licitação ela serve para trazer isonomia entre os fornecedores. Então todos estarão em pé de igualdade numa licitação, ok? Então a licitação, essa fase interna, o que seria essa fase interna? Você está lá, por exemplo, num almoxarifado, certo? E o gestor do almoxarifado vai dizer assim: fulano, eu preciso repor os estoques. Para a reposição dos estoques será necessário o quê? A aquisição de materiais. Você não tem esse material, você não tem fornecedor, então você tem que fazer o quê? Uma contratação. Como é que você faz? Você vai ter que fazer uma licitação. Aí você vai pensar: e agora? O que eu faço? Qual é o procedimento? Primeiro, eu vou ter que instaurar um processo. O que é um processo? O processo vamos dizer assim, é um suporte. Vou falar em palavras leigas, tá? Para nós entendermos melhor. O processo vai ter um número, certo? Um número que vai identificar ele dentro do órgão. E nesse processo eu vou colocar vários atos, certo? Sucessivos atos administrativos relacionados à matéria. Então a matéria aí é o que? A contratação de material de expediente para o almoxarifado, por exemplo, ok? Então dentro desse processo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, então, primeiramente, o que? Qual é a minha necessidade, certo? Qual é a minha necessidade? O que eu preciso? Material do expediente? Qual material do expediente? Lápis, caneta, borracha, apontador. Então esse material agora o que eu vou ter que fazer? Vou ter que verificar primeiro quantitativos que eu preciso, o tempo que eu preciso de reposição, qual é a quantidade de estoque que eu vou ter para cobrir, qual o período de cobertura desse estoque, para 6 meses, se vou comprar, para 1 ano, então eu vou ter que pensar nisto, certo? O que mais eu vou pensar? Eu vou ter que definir, eu vou ter que detalhar cada um desses itens no meu objeto que é material expediente. Então eu vou colocar lá lápis, qual tipo de lápis, qual o material que eu utilizado, qual o tamanho, qual a espessura, qual outras características que vou trazê-lo para que ele seja um bom produto. Exemplo, o grafite ele seja inteiriço, porque alguns lápis que você compra não tem lá o grafite inteiriço. Quando você vai apontar, ele vai quebrando a ponta, quebrando, e acabou o lápis.
Caneta, qual tipo de caneta? Caneta que escreva. Como que eu vou detalhar uma caneta que escreva? Então eu vou trazer todos o detalhamento suficiente, preciso e claro desse objeto, perfeito? Fiz isso, agora eu tenho quantitativos. Qual é o quantitativo de cada um? Agora eu tenho o detalhamento de todos eles. Agora eu vou fazer o que? Uma pesquisa mercadológica. Para quê? Para saber o valor de mercado de cada um desses itens, para eu saber quanto que eu vou gastar na minha licitação, para verificar se eu tenho que recurso suficiente para aquisição desse material, certo? Porque senão eu coloco uma listagem de 200 itens, 300 itens, coloco uma quantidade para 6, 7, 8, 10 meses e quando vou fazer o cálculo lá deu 2 milhões. Opa, você tem esse recurso? Não tem? Então você não vai conseguir adquirir, certo? Então, estou falando só da licitação, não estamos tratando lá do sistema de registro de preço do decreto 7892, que a gente vai falar depois lá na frente, ok? Então, agora eu vou colocar dentro lá um tal de ou projeto básico, que é aí para a lei 8666, ou termo de referência, que é para 10520, para as modalidades distintas aí, ou para o 10520 pregão eletrônico, ou para alguma modalidade convite, tomada de preço, concorrência aí, para eu uso o projeto básico. Nesse projeto básico, então, ou neste TR, eu vou colocar agora o que então? Eu vou colocar a definição do objeto, que eu já falei. Eu vou colocar o que mais nele? Tudo fase interna. Eu vou colocar o que mais aí dentro? Eu vou colocar o quantitativo. Eu vou colocar o que? O valor que eu cheguei, o valor de mercado. Eu vou colocar o que mais? A disponibilidade orçamentária, da onde vai sair esse recurso. Então eu vou pegar parte desse recurso que eu tenho, vou garantir para essa licitação, certo? Então, que mais? Eu vou colocar aí dentro o recebimento desse material, onde que vai ser, o local onde que vai ser recebido, o horário que vai ser recebido, a nota de empenho, se ela vai ter força de contrato ou vai ter um contrato, que mais? Até mesmo as embalagens, como que elas vão ser acondicionada aí o material, certo? Qual o quantitativo de unidades dentro de uma embalagem. Então tudo isso eu vou prever. Vou prever como que vai ser o recebimento, que vai estar lá no artigo 73, o recebimento provisório, o recebimento definitivo. Vou colocar para o fornecedor dizer assim, olha, o pagamento vai ocorrer após o recebimento definitivo em X dias. Então tudo isso eu vou trazer dentro aonde? Na minha fase interna, que vai ser aí o meu projeto básico ou TR, ok? Fiz isso, depois agora vai ocorrer o que? O edital, a confecção do edital, perfeito? Faço a confecção do edital e aí eu vou fazer a publicação. O edital vai ser as regras, vai ser a lei desse procedimento licitatório. Lá dentro do edital vai estar, se eu colocar assim, vai estar a definição do objeto, está correto? Está correto, porque o projeto básico ou o termo de referência aí, ele vai ser um dos anexos ao edital, então ele vai compor o edital, ok? Aqui praticamente no edital eu vou colocar as regras da participação, que a empresa tem que trazer de documentação técnico, jurídico, financeira. Vai falar o que mais? Vou falar sobre cada lance, tipo de modalidade de licitação, tipo de licitação, menor preço, por exemplo. Vou colocar critérios de desempate caso ocorra o empate, né? O que mais? Então o edital ele vai estar relacionado aí à sessão pública, perfeito? Modelo de proposta, validade das propostas vão estar aí, perfeito? Então veja que no
projeto básico, eu vou colocar lá as especificações relacionadas ao objeto, no edital relacionado à seção pública, perfeito? Vamos ver aí, continuando. Então o artigo 38 vai falar que o procedimento da licitação será iniciado com a abertura do processo administrativo, como nós já falamos, devidamente autuado, protocolado, numerado, contendo autorização respectiva. Então o termo de referência vai ter que ter uma autorização da autoridade competente para dar prosseguimento. A indicação sucinta do seu objeto, recurso próprio para a despesa, ao qual serão juntados oportunamente. Então veja, procedimento então da licitação vai ter essa fase interna aí, que nós já falamos aí nesses passo a passo aí do artigo 38. Aqui um dos autores relacionados à área de licitação, ele vai falar que os procedimentos de licitação compõem-se em uma fase interna que vai até a elaboração do edital ou da carta convite, e de uma fase externa que se inicia com a publicação do edital ou a expedição da carta convite e termina com a adjudicação do objeto da licitação, perfeito? Então é isso que nós estamos falando, fase interna e fase externa. Fase interna vai até a publicação. Quando eu publico, eu estou adentrando na fase externa da licitação, que externa no sentido que eu estou dando o quê? Publicidade aos licitantes, nesse momento que eles começam a tomar conhecimento dessa fase. Então, a licitação tem início em sua fase interna, que antecede a publicação do aviso ou edital ou a expedição da carta convite, os quais, por sua vez, inauguram a fase externa da licitação. Então, a fase externa ela vai ser inaugurada com a publicação do aviso do edital ou da expedição da carta convite. Como nós já falamos, a fase interna então bem planejada é de extrema importância, pois ao ser viabilizada com cautela e com zelo, com o mínimo de deficiências, acaba por evitar atrasos tão indesejados durante a fase externa. Não só atrasos, que eu peguei a definição de autor, ok? Então, mas não só atrasos, como também o que? A aquisição indevida de produtos ou até mesmo produtos de má qualidade, porque eu não fiz uma fase interna bem planejada, bem executada, ok? Então, não só atrasos, também como aquisição de material inapropriados. A lei fornece alguns requisitos a serem atendidos durante a fase interna da licitação, ok? Primeiro, orçamento detalhado em planilhas com todos os custos, que esse aqui é o que? Para saber quanto que eu vou gastar, vai ser aqui então isso aqui, uma pesquisa de mercado, perfeito? Pesquisa de mercado para verificar quanto que eu vou gastar. A previsão agora de recursos orçamentários, certo? Vamos aqui, orçamento, vamos supor que saiu aí 500 mil. Agora eu vou ter que ter o quê? Uma previsão que assegure o pagamento das obrigações decorrentes das obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso. Então a previsão dos recursos orçamentários. Então eu vou ter lá na minha LOA, a gente vai ver isso aqui em direito financeiro, ou então administração financeira orçamentária, que a LOA vai ter que ter lá a previsão da receita e a fixação da despesa, perfeito? E aqui dentro tem o que? A LOA, que é um orçamento, então vai ter lá, vai vir para o órgão créditos orçamentários. Esses créditos orçamentários vai ter algumas contas lá dentro, por exemplo, ele pode vir para 33,90, 30, 33,90, 39, 44,90, 52. Você vai ver esses números aqui, não se preocupe com ele agora. Só para dizer aqui, ó, aqui veio essa aqui é relacionada a custeio, aplicação direta, outras receitas correntes e material de consumo. Aqui material, não, aqui 39 vai ser então a origem da receita aqui é custeio, 39 é serviço, certo? Então aqui material, serviço, aqui agora de capital, aplicação direta
material permanente. Então aqui material permanente, aqui material de consumo, certo? Então vai vir lá no CIAF, vai ter as contas e vai ter os valores. Vamos supor aqui material de consumo, vamos supor que me chegou aqui 1 milhão, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou reservar 500 mil para esta licitação aqui. Então eu vou colocar dentro do processo um crédito para ela. Então eu vou vir nesta conta aqui e vou fazer um crédito, uma nota de crédito ou um pré-empenho para garantir para essa licitação. Agora quando eu entrar no crédito disponível, agora já vai estar abatido 1 milhão. Do milhão vai ter o que? Só o restante que sobrou aí, que seria os outros 500 mil. Perfeito? Então tem que ter a previsão dos recursos que eu vou gastar, que assegure o pagamento das obrigações. Terceiro, modalidade da licitação. Por exemplo, pregão eletrônico. Isso aqui é uma modalidade da 10520. Tipo da licitação. Vou expor que é menor preço, por exemplo. Ok? Então, são alguns requisitos que devem constar na minha fase interna. É isso. A elaboração do edital. Dentro do edital vai estar então aí o projeto básico ou o termo de referência. O ato de designação da comissão de licitação tem que ter então uma comissão, certo? Comissão aí composta com o presidente da comissão, mais 2 ou 3 na comissão, a depender do tamanho aí do teu setor de licitação. O que mais? Se for leilão, do leiloeiro, administrativo ou oficial, ou se for carta convite, do responsável pelo convite. Dentro do edital, vou colocar ainda o que? A descrição do objeto. Dentro do edital aqui vai estar quem? Projeto básico ou TR, prazos, requisitos de habilitação, exigíveis e condição de pagamento, ok? E todos aqueles outros documentos que eu falei, aqueles itens que eu falei. Temos aí manuais que explicam isso. Você passando no concurso, vou trabalhar numa área dessa, vai ter curso de capacitação para você nesse sentido, ok? Continuando, aqui eu trouxe do STJ acerca do entendimento deles acerca da disponibilidade orçamentária, certo? O que ele diz? Que a diferença entre crédito orçamentário e disponibilidade financeira. Rapidamente, disponibilidade orçamentária é o crédito orçamentário, o que foi autorizado na LOA para você. Disponibilidade financeira é o que? É o numerário, é o dinheiro já para você pagar, certo? Então, na lei diz que eu preciso ter a reserva do crédito orçamentário, perfeito? Não vou adentrar muito nesses detalhes, a gente vai ver mais lá em direito financeiro ou administração financeira orçamentária. Tem diferença aí, às vezes o orçamento não está no mesmo montante do financeiro, então às vezes o orçamento é maior do que o financeiro disponível. Aqui ele vai dizer o que? Que só preciso da previsão de recursos orçamentários, só isso que eu preciso saber. Então a lei não exige disponibilidade financeira, perfeito? Por que isso? Por causa de algumas situações que ocorrem quando ocorre uma licitação. A licitação tinha o crédito orçamentário, foi feito o empenho e quando o fornecedor recebe, entrega o material, agora eu vou ter que fazer o pagamento para ele, certo? Aí tem lá no projeto básico, por exemplo, 15 dias após o recebimento definitivo, tem que fazer o pagamento para ele. Passa esses 15 dias, eu não tenho financeiro, porque quem libera é a Secretaria do Tesouro Nacional. Pode acontecer esse descompasso? Pode. Aí, o que o ordenador de despesas tem a ver com isso? Nada, porque teve lá dentro que a previsão de que existia recursos orçamentários.
Agora, fiz uma licitação, não tenho orçamento, o ordenador de despesa responde, ok? Então tem que tomar cuidado com isso. O artigo 7º, ele vai falar que alguns passos aí relacionados à licitação também, para a execução de obras. Então a licitação para execução de obras para prestação de serviço obedecerão ao disposto nesse artigo, em particular a seguinte sequência: primeiro, projeto básico, depois projeto executivo. Aqui estou falando para obras ou para prestação de serviço, ok? Porque algumas, por exemplo, entrega de material, não preciso de projeto básico e sim somente, não preciso projeto executivo, somente projeto básico, perfeito? Então, aqui para obras eu preciso de um projeto básico, depois um projeto executivo, depois eu executo a obra. O projeto básico sempre ele é obrigatório para dar início então a uma licitação de obras e prestação de serviços, e até mesmo para aquisição de material. Agora o projeto executivo, obras, ele vai seguir então, primeiramente eu vou ter o projeto básico, depois o projeto executivo, e a execução pode ocorrer simultaneamente no caso de obra e prestação de serviço. Eu tenho que terminar uma fase para adentrar a outra, certo? Exceto aí a inciso 2 e o 3, que pode ser concomitante. Veja que está escrito aí no parágrafo 1º, aí vai dizer que a execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e aprovação pela autoridade competente dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Ok? Então tem que terminar e precisa ser aprovado. A exceção de quem? Do projeto executivo. Agora ele diz o quê? Que poderá ser desenvolvido concomitantemente com a execução das obras. O examinador adora colocar que é o projeto básico. Não, o projeto básico ele serve para trazer o detalhamento do objeto. Então, sem ele, o fornecedor não tem condições de oferecer a proposta dele. É a mesma coisa você ir ao mercado e não saber o que você vai comprar. Então, o projeto básico vai delimitar o que eu vou comprar, qual é a quantidade que eu vou comprar, quais as condições dessa compra. Perfeito? Agora, o projeto executivo é como agora vai ser procedida a obra, o cronograma, por exemplo. Nesse caso, a lei diz que pode o projeto executivo ser concomitante com a execução da obra e serviço. Perfeito? Parágrafo 2º. Ele vai falar ainda que as obras e serviços somente poderão ser licitadas quando houver o que? Um projeto básico, e esse projeto básico seja aprovado pela autoridade competente e disponível para o exame dos interessados em participar do processo licitatório. Obviamente que o projeto básico, como ele vai estar o objeto, ele não teria nem sentido eu não disponibilizar para quem quer participar da licitação, certo? Senão o cara nem vai saber o que está se comprando, quais são os quantitativos, etc. Existir orçamento detalhado. Então veja que aqui vai estar semelhante aí como os materiais também ocorrem. Então vai ter que ter o orçamento, vai ter agora, depois do orçamento, vai ter que ter os recursos orçamentários, e depois o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no PPA. Perfeito? Aí é o caso de obras e serviços relacionados aí ao artigo 7º. Agora a fase externa, dando continuidade então da licitação, tem início então com a publicação do extrato do edital ou a expedição da carta convite. E agora nós vamos ter o que? Um resumo dos procedimentos depois da publicação do edital. Então temos primeiro a publicação, depois o direito à impugnação dos editais, que é o qualquer cidadão é parte legítima para impugnar um edital até 5 dias antes da abertura aí da habilitação, e no caso dos licitantes até 2 dias também antes, sempre o que? Úteis, perfeito? Aí depois nós temos então a ideia da habilitação dos licitantes,
Depois nós temos aí o julgamento pela comissão da licitação. Depois disso nós temos aí a homologação e a adjudicação, perfeito? O que significa isso? Significa, essa aqui são fases que são distintas em termos de procedimentos relativos ao pregão eletrônico, perfeito? Então essas fases são um pouquinho distintas. Mas a homologação e a adjudicação significa, a homologação é eu estou documentando, a autoridade competente vai documentar aí o que? Referendo, certo? Vai referendar então, portanto, os atos praticados dentro da licitação, a habilitação, as propostas, tudo isso. E depois vai ser criado aí um mapa de adjudicação, que é o que? Você atrelar o vencedor do objeto ou do item para o fornecedor vencedor que teve aí a proposta de menor preço, por exemplo, certo? Então a adjudicação vai ser o que? Uma expectativa de direito ao fornecedor, certo? Então ele ganhou a licitação aí, nosso exemplo aí de material do expediente, ele ganhou lá lápis, certo? Então eu adjudiquei lápis para o fornecedor vencedor. O que significa isso? Eu, administração, não tenho a obrigatoriedade de adquirir, de comprar, certo? Mas agora, se eu for comprar, eu devo comprar com quem? Com o fornecedor que foi adjudicado a licitação, perfeito? Então um ato vinculado. Então o administrador ele não pode adquirir esse lápis, por exemplo, com outro fornecedor que não seja o vencedor da licitação. Perfeito, meu povo? Então acho que isso dá para se defender um pouco do examinador aí. Depois a gente vai estar comentando as questões aí também, pontuando uma ou outra questão que eventualmente não estejam abarcada aí na parte teórica aí que nós estamos trazendo agora. Beleza? Um abraço, fiquem com Deus.